Glória a Deus. Minha saudação a todos em nome de Jesus. Só por um instante, ainda de pé, só para a gente ler uma leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. A gente vai repetir o versículo 35 no capítulo 1. Versículo 35 até o 37 e depois a gente volta só um pouquinho no capítulo 1, versículo 13, só o versículo 13. Versículo 35 primeiro, até o versículo 37. Depois voltamos um pouco e a gente vai ler o versículo 13 do capítulo 1, mesmo capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Vai voltar só um pouquinho o versículo 13, que diz assim: o anjo porém lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Pode sentar, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui mais uma vez. Acredito que a última ocasião que eu estive aqui foi no aniversário da igreja no ano passado, né? Praticamente quase um ano, né? E eu glorifico a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. É Ele que concede as nossas oportunidades. E a gente tem que dizer sim para as oportunidades que Deus nos dá. Você que ora aí, você que gosta de orar pedindo a Deus a oportunidade, vai chegar o momento, viu? E quando chegar esse momento, não diga não. Se você disser não, vai ser prolongado por muito tempo a próxima oportunidade. Pode ter certeza disso. Algumas vezes já teve de dizer não, e pense numa demora para vir outra oportunidade. E eu entendi que quando a gente diz não para Deus, fica mais difícil as coisas. Então diga sim para aquilo que Deus coloca na sua vida. É Deus que capacita, é Deus que faz, é Deus que fala, é Ele que conduz, é Ele que prepara tudo. Pois então, só precisamos dizer sim. É como a gente fala para Deus: eis-me aqui, Senhor. Ele faz o resto em nome de Jesus. Nós estamos em uma campanha de oração, né? Uma campanha das causas impossíveis, né? Porque, como diz o texto, para Deus nada é impossível. E a gente pretende falar algo da parte de Deus aos nossos corações, porque nós servimos ao Deus das causas impossíveis. E a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Se Ele operou no passado, opera no presente e também vai operar no futuro, em o nome de Jesus. Desde que veio o convite para minha pessoa, passei alguns dias se colocando diante de Deus, em oração, se consagrando ao Senhor, para que Deus me revelasse uma palavra dentro desse texto. E alguns dias Deus vem ministrando uma palavra em meu coração, porque quando a gente vai ler esse texto, né, são duas situações aqui que ocorrem. E o primeiro texto que eu li para você foi a situação de Maria, em que Deus mandara um anjo até ela, dizendo que ela iria gerar um filho por nome de Jesus, o Messias, o enviado. A gente se depara com uma situação muito interessante aqui nesse primeiro texto.
é uma situação que Deus, ele por livre e espontânea da sua vontade, ele chega para Maria e resolve fazer ali um grande milagre. E a gente percebe que nesse primeiro texto, e a gente percebe que há uma exclusividade de Deus muito interessante, que tem coisas que Deus ele resolve fazer, independentemente se você orar ou não. Sabe aquela ocasião que Deus chega e muitas das vezes pega você de surpresa, pega alguém de surpresa, chegando com um milagre ou algo que você não está esperando, que foi o caso de Maria. Ele chegou para Maria, ela não estava esperando a visita desse anjo aqui, e trazendo uma coisa tão grandiosa, que foi a questão de Jesus, que ela iria gerar o Messias, Jesus. E ainda a gente percebe pelo texto um milagre muito interessante, que ela não ia precisar do seu esposo para gerar essa criança, porque o próprio Espírito Santo ia se encarregar de gerar essa criança em seu ventre. Você percebe que nesse primeiro texto, ela ficou já meio amedrontada pela saudação do anjo, né, que chegou abordando, e ela ficou um pouco assustada. E quando ele disse que ela ia gerar um filho, e ela perguntou como seria aquilo, ele disse: olha, o Espírito de Deus se encarregará de tudo que eu estou falando para você, se encarregará de gerar esse filho no seu ventre. E a gente percebe o grande milagre aqui nesse primeiro texto relacionado a Maria. E ele, para, digamos assim, confortar ainda mais, para aumentar ainda mais a fé de Maria, ele cita um milagre que aconteceu anteriormente a respeito de Isabel. E a gente percebe que ele diz assim: olha, sabe, a sua parente, a sua familiar, ela teve um milagre, aconteceu um milagre da parte de Deus na vida dela, e ela já está com 5, 6 meses de gestação. E a gente percebe que Maria sabia, estava ciente que a sua prima Isabel, ela não podia ter filhos, e por isso ela se alegrou, porque o anjo, quando ele disse que ela já estava grávida, porque Deus fizeram um milagre em sua vida, Maria ficou crendo mais ainda nas palavras que saía da boca daquele anjo, ficou maravilhada ali, ficou crendo na mensagem que ele repassara para ela. E ela ficou tão maravilhada, disse: se cumpre em mim segundo a sua palavra. E a partir daquele momento ela começou a ficar alegre pelo acontecimento, pelas palavras daquele anjo. E o segundo texto que eu li para você é relacionado ao acontecimento de outro tipo de milagre. Você vê que o primeiro milagre foi algo de Deus, algo que saiu da parte de Deus, e Maria não esperava. Já o milagre que o anjo relatou a Maria, o que aconteceu em Zacarias e Isabel, foi um milagre condicional. Você sabia que muitas das vezes nós esperamos que Deus faça um milagre em nossa vida, e só esperamos e não tomamos alguma atitude com base na palavra para que Ele faça um milagre em nossa vida? Só apenas esperamos, só apenas nós esperamos que Deus faça milagres e milagres da nossa vida, e que muitas das vezes nós precisamos fazer algumas coisas para que esses milagres aconteçam na nossa vida. O primeiro milagre que aconteceu, que foi na vida de Maria, foi algo de Deus, foi uma promessa incondicional. Deus resolveu fazer, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Só que o primeiro milagre, que foi no caso na vida de Isabel, foi um milagre condicional. E a minha palavra nesta noite aqui é trazer algumas coisas
algumas coisas que foram necessário fazer para que esse milagre acontecesse na vida de Isabel, na vida de Zacarias e Isabel. Algumas coisas, muitas das vezes, para que seja ministrado um milagre em nossa vida, é preciso fazer algumas coisas, e nós devemos seguir as orientações da palavra revelada de Deus ao nosso respeito. Eu me lembro que Maria, uma certa vez, Jesus estava em um casamento e disseram assim para ela: olha, acabou o vinho. Chegaram para Maria e só acabou o vinho, e ela levou o assunto até Jesus, e de repente ela entendeu algo de Jesus ali, e ela disse uma coisa para os servos que estavam administrando aquela casa: faça tudo que Jesus disser. E eles passaram a ouvir a instrução de Jesus, onde Jesus dissera assim: olha, junte as talhas, os potes, em outras palavras, e encha de água. E depois que eles fizeram o que Jesus mandou fazer, aconteceu o milagre da transformação da água em vinho. Pois então existem milagres que Jesus ele quer fazer na minha e sua vida, com base nas suas instruções. É preciso ouvir a orientação de Deus para que esses milagres aconteçam. E eu percebo a primeira coisa que é preciso que nós tenhamos para que o milagre de Deus ele aconteça na nossa vida. Sabe o que é? O desejo, a gente perceber que aquilo que nós estamos vivendo, precisamos de um milagre da parte de Deus. Existem muitas coisas, muitas situações que nós estamos vivendo, que você olha para aquela situação e muitas das vezes você olha e ignora, você não dá mais valor, você não se importa com a situação que você está vivendo. Sabe, aquela pessoa que sabe que precisa de um milagre, mas não se preocupa mais, deixa rolar. Talvez porque se cansou, talvez porque não se preocupa mais, ou talvez porque não se interessa. Eu estava dizendo para o pastor de vocês, eu estava falando para um homem de Deus, um pastor, eu disse, olha, Deus quer fazer um milagre nessa área da igreja. E eu senti aquela palavra de Deus saindo no meu coração, na minha boca ali, para falar para ele. Ele olhou para mim e disse assim: não, mas se for para acontecer isso, para gerar isso, eu prefiro estar do jeito que está. É aquela pessoa que se acomodou, que não quer, já não se interessa mais. E a gente percebe que a primeira coisa que nós devemos entender, que nós precisamos de um milagre da parte de Deus. Zacarias e Isabel, ele tinha uma situação que era preciso que acontecesse um milagre. No caso de Zacarias e Isabel, ele estava precisando de um filho. E a gente percebe que Isabel era estéril, não podia ter filho. E para Zacarias, que era um sacerdote naquela época, era motivo de chacota de muita gente. As pessoas, apesar de ele ser sacerdote, ele tinha praticamente a obrigação de gerar filhos, digamos assim, porque as pessoas olhavam para esse casal, olhavam com desprezo. Era um sacerdote, era um casal que as pessoas o desprezavam. E também a carência de uma família, de um pai, de uma mãe, de saber que não poderia gerar filho, aquilo nascia aquele sentimento de querer um milagre da parte de Deus. Algumas pessoas poderiam se acostumar com isso, mas só que Zacarias e Isabel não se acostumaram com aquela situação. Eles falaram para eles mesmos: olha, nós precisamos de um milagre. Ele desejou um milagre da parte de Deus. E a primeira coisa que nós devemos aprender, que nós precisamos de desejar o milagre de Deus da nossa vida. Pois é um primeiro ensinamento: se nós não desejarmos, não tem como a gente atrair os milagres, não tem como buscarmos ao Senhor,
porque você é movido pelo desejo. Se você está aqui esta noite, porque você desejou estar aqui esta noite. Se você gosta da glória de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, você é movido pelo desejo. Então tem que existir um desejo na situação que você está vivendo, porque é esse desejo que vai atrair o milagre de Deus para a sua vida. Pois então, não sei como você está, talvez vivendo aquela situação, dizendo assim: não, mas eu já não desejo mais, eu já não me importo mais. A minha situação que eu estou vivendo é uma situação de milagre, mas eu não quero mais, eu não procuro mais, eu não desejo mais. Você vê que o pastor de você disse algo interessante. Às vezes o seu milagre, às vezes depende de uma palavra. Só depende de uma palavra. Talvez seja só apenas um desejo novamente em seu coração. Eu não sei que tipo de milagre você está precisando da parte de Deus, que é o primeiro passo para você receber esse milagre, é desejar esse milagre da parte de Deus. Segundo passo, você lendo a história de Zacarias e Isabel, você vai perceber isso. Eles desejavam isso. Ela tinha até vergonha de sair na rua. As pessoas chacotavam aquilo ali, machucava tanto. E eu percebo que outra coisa que eles precisaram para receber o milagre da parte de Deus, sabe o que foi? Conhecer que o Deus que ele servia era o Deus que fazia milagres. Lembra da palavra que diz que a fé vem pelo ouvir? O ouvir a palavra. Muitas das vezes falta conhecimento do meu Deus, o seu Deus, do Deus que faz milagres. Eles tinham, interessante que o sacerdote, principalmente, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que fazia milagres, era um Deus das causas impossíveis. É por isso que o crente, ele deve se alimentar da palavra de Deus, de que Deus, aquilo que Deus ele faz, está escrito, o que Deus ele faz através da palavra, porque isso produz fé em seu coração. Quantas pessoas ouviram que Jesus ele operava milagres, que Deus fazia coisas impossíveis? Isso despertou uma fé imensa em seu coração. Muitas das vezes a gente só escuta palavras negativas, como por exemplo, você não vai conseguir. Palavras como isso aí não tem jeito, isso aí, bom, me deixa isso quieto, não precisa você sofrer tanto, devido à sua situação, devido à sua causa. A palavra desse tipo que muitas das vezes não nos ajuda. Mas quando você escuta as palavras que diz: Deus é Deus que pode todas as coisas, Ele levanta o paralítico, Ele dá vista ao cego, Ele dá oportunidade de ouvir um surdo, Ele dá voz ao mudo. Quando você começa a ouvir isso, que Ele abre o mar, que Deus Ele fecha os céus, que Deus Ele para tudo, Ele faz maravilhas, cura lepra, faz milagre. Quando você começa a ouvir isso do seu Deus, desperta uma fé no seu coração, a ponto de você se preparar através desse tipo de palavra para receber o milagre da parte de Deus. Precisamos ouvir que Deus Ele é capaz de fazer. Uma certa vez eu estava dirigindo uma igreja e de repente eu disse: eu vou mudar minha pregação. Eu vou mudar minha pregação essa semana. Eu vou dizer o seguinte: a minha pregação vai ser o seguinte: eu vou só dizer que Deus faz, que Deus faz milagre. A minha pregação vai ser essa: que Deus faz. Eu vou parar de dizer que Deus pode, Deus Ele quer. Eu vou dizer que Deus faz, afirmando até porque Ele faz. E foi uma semana, irmão, que Deus mudou o cenário. E quando diz Deus vai fazer, Deus vai fazer na sua vida. Sabe quando você começa a profetizar, eu disse: olha, Deus é o Deus que está aqui para fazer milagre. Quando mudei esse tipo de pregação, quando eu comecei a falar aquilo que Deus Ele fazia, Deus começou a fazer no meio do seu povo.
É por isso que o crente tem que ler a palavra. É por isso, olha, eu gosto tanto dos evangelhos. Eu acordo de madrugada só para ouvir os evangelhos, ouvir os milagres. Quando a gente depara com aquela situação de Lázaro, depois de 3 dias, Jesus chega lá para ressuscitar. Quando você se depara com esses milagres do Deus que faz, que pode todas as coisas, aí você olha para a situação em que você está vivendo, aí você diz assim: isso é fichinha diante de Deus. Se Deus levantou paralítico, se Ele curou paralítico, se Ele curou o cego, se Ele curou o surdo, se Ele curou o mudo, se Ele abriu o mar vermelho, se Ele fez maravilhas, se Ele faz coisas impossíveis, a minha fichinha para Deus. Quando você escuta isso do seu Deus, abre a sua mente, a fé começa a penetrar no seu coração, e o milagre é ministrado na sua vida, em nome de Jesus. Talvez a minha pregação sirva como alguns ajustes para a sua vida. Talvez você não precise de tudo o que eu vou falar aqui, mas algo de Deus vai ser ministrado nesta noite, está sendo ministrado, que é o detalhe que você estava precisando para que Deus realize o impossível na sua vida. E o conhecimento daquilo que Deus faz é muito interessante, é muito importante, porque isso alimenta a sua fé. Eu gosto de chegar e conversar com alguns pastores e eu digo assim, e eles começam a falar de algumas necessidades. Eu disse: olha, porque Deus vai fazer. Deus quer agir, eu já vejo o milagre de Deus acontecendo, porque eu creio, você crê também. O Deus que nós servimos é um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas, e Ele é capaz de realizar o impossível na sua vida, em nome de Jesus. A terceira coisa que é importante, que é preciso que Deus tenha, para que Deus realize o impossível na minha e na sua vida, sabe o que é? É orar. Você percebe que no versículo 13 o anjo diz assim: e o anjo porém lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Zacarias e Isabel eram crentes de oração, e ele entrou no templo ali. Apesar dele ter entrado, tinha muita gente fora orando, também ele estava orando. E ele, além de ter a obrigação de orar pelo povo, ele estava lá dentro, e com certeza eu posso descrever algo, e eu imagino ele orando: Senhor, lembra que eu estou precisando de um filho, eu preciso de um herdeiro, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre, a minha esposa é estéril. E ele começa a orar a Deus, ele começa a buscar a presença do Senhor, e Deus ouviu a oração de Zacarias, e assim Deus fez o milagre em sua vida, em nome de Jesus. Temos as ferramentas que nos levam a receber um milagre da parte do Senhor, e nós não utilizamos elas. A oração, você pode prestar atenção que todos que receberam milagres da parte do Senhor, milagres, principalmente milagres condicionais, eles estavam orando. A mulher cananeia chegou para Jesus e adorou, orou, e disse: Senhor, a minha filha está endemoniada, Senhor, ninguém pode fazer nada por ela, só um milagre da tua parte, algo que só o Senhor pode fazer, algo impossível de um homem fazer, só o Senhor pode. Enquanto ela estava na presença de Jesus, depois que ela adorou, orou ao Senhor, Jesus: vai para casa, porque a sua filha já está curada. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, como foi dito aqui,
Deus está liberando palavras de bênção, de milagres para a sua vida. Como o centurião disse: Senhor, manda só uma palavra. Ele estava orando: manda só uma palavra e meu servo será curado. Jesus se admirou da oração daquele homem e disse: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Vai, ele está curado por causa da sua oração, ele está curado por causa da sua fé, ele está curado. Todos que oram, que buscam a presença do Senhor, Deus ouve as suas orações. Ele estava orando, por isso que Deus fez o milagre. Aí por que é tão difícil ir um culto de oração? Por que é tão difícil estar num propósito de oração para receber algo de Deus? A gente às vezes estamos com necessidade de um milagre, mas temos preguiça de orar. Eu ouvi alguém dizendo esses dias sobre oração, disse: olha, me mostre o quanto você ora, que eu lhe mostro o quanto você está precisando de Deus. À medida que você ora, se doa para Deus, é à medida que você precisa de Deus. Eu imagino Zacarias ali orando: Deus. Aí Deus lá em cima, olhando para ele, aquele servo do Senhor prostrado diante dele ali. Irmão, Deus não resiste. Quando o crente se ajoelha na presença dele, quando o crente se ajoelha diante do Todo-Poderoso, Deus fica olhando ali, olhando o crente de joelho, buscando, clamando a ele. Naquele momento eu vejo como se Deus estivesse olhando ali. Não tem como Deus não realizar o milagre, porque tem um crente orando, tem um servo do Senhor orando, tem uma serva do Senhor orando, e assim, por orar, por buscar a presença do Senhor, Deus realiza o impossível. A nossa oração está sendo dizendo assim: Deus, desperta o teu povo para orar, para que recebam da tua parte. Uma vez Deus me disse assim, eu disse a Deus, eu perguntei: Deus, por que é que o Senhor não ministra na tua igreja isso? Eu perguntei a Deus. Aí Deus disse: é porque não estão preparados para receber. Mas no momento que ele se preparar para receber, eu vou entregar a cada um. Às vezes o crente não recebe por não se preparar. Olha, a oração, o jejum não é para mudar a Deus, é para mudar você, é para colocar-nos no eixo, na posição para Deus abençoar. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele morreu e conquistou tudo, todas as bênçãos que você necessita, que você precisa, da parte dele, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. É por isso que é necessário uma posição. Nós tomamos uma posição que a oração, a consagração nos coloca no eixo. E quando nós estivermos no eixo, na posição que Deus Ele quer, aí Ele começa a ministrar sobre as nossas vidas. Por que o crente não recebe? Porque não ora. Eu não sei como é que está a sua vida de oração, mas o meu conselho para você é o seguinte: se você não ora e começa a orar, mas eu não aguento passar uma hora de joelho. Consegue. Vá devagarinho, 20 minutos. Desenvolva esse lado de oração. Porque muitas das vezes é importante ser de oração, orar, buscar a Deus. Porque Deus quer realizar o impossível. E Ele só realiza o impossível em quem está orando, e quem está buscando a presença dEle. Outra coisa, a penúltima coisa, eu vou correr aqui para concluir, que é fundamental, que Deus se agrade de mim, de você, que é necessário que tenhamos, para que Ele realize o impossível na minha vida. A gente sabe que é pela misericórdia de Deus, mas se tem uma coisa que Deus Ele se agrada, é do crente de caráter. Você percebe que diz assim, no versículo 5:
No capítulo 1, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Talvez você não dê importância, talvez o mundo aí fora não dê importância, mas eu quero dizer para você que Deus dá importância ao seu testemunho. Deus dá importância ao seu testemunho, entendeu? Deus dá importância ao meu modo de viver. O meu estilo de viver, meu modo de viver tem que agradar a Deus. E Deus se orgulha, sabia? Quando você é reto diante de Deus, Deus faz questão de escrever, mandar escrever, inspirar para escrever. Zacarias, Isabel, homens retos, que temem a Deus, que anda na sua palavra. Você se lembra de Jó, que Deus disse assim para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem reto, temente a mim, que se desvia do mal. Pense num crente, num cara que tem caráter, um cara que não mente, que diz a verdade, é um homem de uma só palavra. Pense num homem honesto. Deus se agrada quando o crente tem essas características, porque você pode ser uma pessoa de oração, se você não guardar a língua. Às vezes tem muita gente que ora, mas faz tudo errado, ao contrário da palavra, diz palavrões, está orando, mas mente, diz coisas absurdas, não tem caráter diante de Deus, e Deus não se agrada. Temos que ter caráter, Deus olhar para mim, para você, e Deus se agradar de nós. Talvez muitos não deem importância o crente reto, você ser reto. Outras pessoas não dão importância por ser reto, mas Deus dá importância. Deus faz questão de chegar para Satanás: você ouviu? Observaste meu servo Jó. Imagina Deus chegasse para Satanás e dissesse assim: imagina, você observaste meu servo fulano. Que Satanás ia dizer: vixe, aquele mentiroso, vixe, Deus ia se envergonhar. Mas quando Deus olha de cima para baixo e vê você reto, um homem de uma só palavra, que anda na sua palavra, Deus se agrada. É tanto que a palavra de Deus faz questão de mencionar o caráter de Zacarias e Isabel. Deus se agrada do seu bom caráter. Que a sua vida, a minha vida tem que estar alinhada à palavra de Deus. Temos que falar conforme a palavra, pensar conforme a palavra, agir conforme a palavra. E a última coisa, para encerrar: esperar o tempo de Deus. Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. Pense num casal que esperaram. Eu acredito que esse seja uma das coisas, é a última coisa que eu vou falar para você, e é uma das coisas essenciais para a minha sua vida, para receber o milagre da parte de Deus, receber o impossível da parte de Deus. Sabe o que é? Além de ter todas as instruções anteriores que eu falei para você, é esperar. Esperar o milagre da parte de Deus, o impossível de Deus, fazendo as outras coisas anteriores. E não importa o tempo que passe, porque o tempo, irmãos, é uma das coisas mais cruciais para a vida do cristão, que é esperar. Você talvez esteja esperando algo se cumprir na sua vida, o milagre de Deus se cumprir, mas eu quero dizer para você que espere mais um pouco. E muitas das vezes, crentes que estão esperando algo de Deus se cumprir na sua vida, muitas das vezes acabam se desviando, acabam errando, acabam dizendo assim: eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais orar, não quero mais saber de nada. Eu conversando com esses dias com alguém, e alguém disse assim: eu estava orando a Deus,
E de repente, depois eu desisti, porque Deus não me dera. Eu disse, passou quantos dias orando? Foi só 6. Talvez nos 7 Deus poderia lhe dar. Aí você desistiu nos 6 dias. Aí eu disse, para não, digamos, desanimar aquela pessoa, que ela estava meio desanimada, ele disse, Isabel e Zacarias passou uma de ano e esperou até o final. Ela ia chorar. Mas só que tem coisa que precisa esperar mesmo. E sabe por que nós devemos esperar? Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para receber. Sabia disso? E o tempo de espera, eu acredito que Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai trabalhando. A palavra, o Senhor disse que tem uma palavra que fala da viúva que importunava o juiz. No final ele diz assim: ainda que pareça demorado, não fará justiça aos seus escolhidos. Olha como no Salmo 27, versículo 14, diz como nós devemos esperar. Espera no Senhor, anima-se e fortifique o seu coração. Espera, pois, no Senhor. E sabe como é que Deus nos manda esperar? Animado, se fortalecendo, fortes. Porque na espera, irmãos, quando nós estamos esperando, às vezes a força se acaba. A tristeza muitas vezes vem ao nosso coração. Desistimos muitas das vezes. Ficamos desanimados, até alguns até param. Mas nós devemos esperar no Senhor e crer que a qualquer momento Ele vai chegar realizando o impossível na minha, sua vida. Por isso, conforme no Salmo 27, versículo 14, Ele nos manda se animar. Espere animado. Todos os dias eu estou esperando. Sabe por quê? Porque a qualquer momento pode chegar. E Ele manda se fortalecer. Espere animado e se fortaleça. Não deixe de orar, não deixe de se consagrar. Vai chegar o momento que as dores vão acabar, porque é difícil esperar, é difícil perseverar, é difícil esperar, porque esse tempo Satanás tenta muita gente a desistir. Mas nós devemos aprender com Zacarias e Isabel, que eles esperaram o tempo de Deus, e o tempo de Deus chegou na vida deles. Possa ser que o seu tempo chegue hoje. Deus marcou esta noite para você que chegou aqui, marcando um encontro para você. Quem sabe que às vezes o milagre, o impossível de Deus seja, talvez não seja um filho, talvez não seja uma cura de uma enfermidade, mas muitas das vezes aquela pessoa está dizendo: Senhor, a tua presença é o impossível na minha vida. Só de eu sentir a tua presença, para mim é um milagre. Se o Senhor me renovar, se o Senhor me tocar, para mim isso já é um milagre, já é algo impossível, porque pelas minhas próprias forças não tem como. Fique de pé por um instante em nome de Jesus. Só sei dizer uma coisa aqui para você: que você não está aqui em vão. Talvez precisava só de um ajustezinho. Talvez a sua fé precisava ser regada mais um pouco. E Deus te trouxe você aqui para regar essa fé, que eu creio que é o suficiente para Ele ministrar a sua vida. E eu creio, irmãos, que nós estamos na presença do Senhor, e Ele vai liberar uma palavra de vitória para a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei se é em pró-salvação, eu não sei se é a cura divina, não importa. Eu sei que Ele vai liberar uma palavra. Enquanto a mulher cananeia estava na presença do Senhor, Deus liberou uma palavra de vitória para a casa dela, para a vida dela. Especificamente não era para ela o milagre, era para a filha dela, mas era como recebesse o milagre, do jeito que Deus fez na vida de Maria, fazendo aquele milagre extraordinário, do jeito que Deus Ele fez
Essas foram as palavras do anjo em relação a Maria, e do jeito que Isabel estava esperando algo que não poderia acontecer por algo humano, Deus realizou milagre, e porque para Deus nada é impossível. A situação que você está vivendo aí, para Deus não é impossível. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer realizar o impossível na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Curva sua cabeça neste momento. Aleluia. Nós estamos na presença do Senhor. O pastor aqui vai me ajudar nesse louvor. Ele vai me ajudar aqui nesse louvor, enquanto nós adoramos e oramos. Aleluias. Ele é um Deus de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Na presença do Senhor tudo pode acontecer. Os irmãos quiserem vir aqui na frente receber a oração, o presbítero Mário estará orando pelos irmãos, no nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O presbítero José Vitoriano, se quiser descer, orar também pelo pessoal. Bendito seja Deus. Conecta o céu neste momento. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. pudesse pedir o nascer do sol, A esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. haverá um milagre dentro de mim. Vem descer o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da luz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da luz ao lado de Jesus. Ele está aqui nesta noite. Oh, comece a apresentar a sua causa impossível diante do Senhor. Se é que novo, diga a Deus que renove nesta noite. Se é que novo, peça a Deus para que renovar nesta noite. Deus, esta pessoa que está precisando de renovo, Pai, neste lugar. Meu Deus, ministra sobre a vida dela, meu Deus, neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, toca na cabeça aos pés. Ó Pai, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, se ele veio buscar cura divina nesta noite, toca. A tua palavra diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Nós ministramos, ó Pai, e nós repreendemos, ó Pai, qualquer enfermidade, ó Pai, esta noite. Meu Deus, quem sabe esta pessoa veio aqui que não está precisando de milagre para ela, mas tem alguém doente, ó Pai, na sua família, ó Deus, na sua casa. E assim como o centurião, nós estamos diante do Senhor neste momento e falamos para o Senhor neste momento: nós não somos dignos de que tu entres em nossa casa, mas Senhor, manda só uma palavra que meu servo será curado. Manda só uma palavra que meu parente, meu filho, meu sobrinho, meu primo, meu pai pode ser curado nesta noite. Aquilo que parece
Talvez o milagre, ó Pai, seja financeiro. Eu quero ministrar sobre a vida dele, ó Pai, agora. Sobre a vida dele, ó Pai, neste momento. Meu Deus, eu tenho visto o teu operar nessa área. Eu tenho visto o Senhor operar nessa área. Portanto, ó Pai, estenda as tuas mãos, eu creio, para operar o milagre financeiro na vida dele, ó Pai, na vida dela neste momento. Que os sonhos sejam realizados, que os sonhos sejam realizados nesta área. Meu Deus, quem sabe essa pessoa está precisando, ó Pai querido, do desenvolvimento ministerial, meu Deus, da tua obra. Meu Deus, envolve com tua unção, a tua unção de capacitação, ó Pai, neste momento. Meu Deus, envolve com a tua unção de capacitação, ó Pai, na tua obra. Essa pessoa diz: eu não sei falar, eu não sei pregar. Senhor, coloca, meu Deus, voz, dá o dom da palavra, ouça a voz para cantar, para fazer a tua obra, que a unção do teu Espírito possa o envolver. Meu Deus, eu oro, ó Pai, para esta igreja. Meu Deus, nas áreas que precisa de um milagre da tua parte, oramos por salvação. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, cremos que o Senhor irá fazer milagre nos próximos dias. Meu Deus, queremos ver o teu agir, o teu operar. Meu Deus, em pessoas se prostrando, se convertendo ao Senhor, como Jesus orou, dizendo: Senhor, eu oro por aqueles que ainda vão crer na minha palavra. Eles já oravam por as pessoas que iam se converter, e neste momento nós oramos por aquelas pessoas, ó Pai, que irão se converter neste lugar, Senhor. Meu Deus, e todo impedimento seja colocado por terra. Meu Deus, em seguida nós queremos orar pela vida financeira, ó Pai, desta igreja. Meu Deus, essa igreja precisa chegar aos seus objetivos, que é da vontade do Senhor, que é desejo do Senhor. Portanto, ó Pai, coloca por terra todo impedimento, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Meu Deus, traz para a tua igreja, traz para a tua igreja os recursos necessários. E para finalizar minha oração, eu não sei, meu Deus, eu quero orar neste momento em prol, meu Deus, um renovo específico, espiritual neste momento. Meu Deus, pessoas que faz tempo que não falam em línguas estranhas, que não sentem a tua presença, que não sentem, meu Deus, Senhor, mais de perto, mas o Senhor trouxe ela esta noite. O Senhor trouxe ele esta noite para ter um encontro com ele. Meu Deus, para renovar a aliança com ele, para renovar, meu Deus, a aliança com ela. Portanto, ó Deus, toca agora, meu Deus, em nome de Jesus. Toca em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Deus está te tocando. Sinta a glória de Deus. Sinta a presença de Deus. Oh, Ramandarasubra. Sinta a glória de Deus te tocando. A Ramandou para a sépia. O que mandou comprar a sépia. A Ramandou comprar a ceia da vassoura. O Ramandaca a sépia daia sobre o Senhor. Vem tocando. Vem enchendo com o teu Espírito Santo. Vem renovando em línguas. Oh, faz tempo que ela não fala em língua, mas eu profetizo em nome de Jesus. Quando Ezequiel começou a profetizar, começou a acontecer. Oh, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. O renovo da parte do Senhor. Oh, o sangue de Jesus seja derramado na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba a presença do Todo-Poderoso, a presença do teu Espírito Santo, Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja. Aleluia.
o sangue do Senhor seja derramado, sangue purificador, ó Pai, neste lugar, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.